Shalom, meus queridos, graça e paz, gratidão por cada vida, gratidão por cada pessoa, gratidão por você estar aí do outro lado ouvindo, gratidão por tudo que Deus tem feito esses dias, por tudo que Ele está escrevendo, declarando, por tudo que está sendo gerado no mundo espiritual, porque nós temos certeza que grandes maravilhas, dias maravilhosos, propósitos maravilhosos estão sendo gerados no mundo espiritual, em nome de Jesus. Meu querido, eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Olha o que a palavra de Deus ela diz no livro de Lucas 17, versículo 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem de aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Louvado seja Deus. Meus queridos, veja que essa conversa que Jesus teve, ele foi interrogado pelos fariseus, não foi pelos discípulos com essa conversa. Foi com os fariseus. E numa conversa de Jesus com os fariseus, ele fala para eles, o reino de Deus não vem do jeito que vocês estão esperando aí, que vocês vão olhar olho nu e vai, ali vem o reino de Deus. Não. O reino de Deus está dentro de você. Vamos entender isso. Irmãos, é motivo de muita gratidão do nosso coração entender isso, entender essa revelação, que o reino de Deus habita dentro de nós. O reino de Deus, ele se movimenta primeiramente dentro de nós. Toda transformação da nossa vida, primeiro ela acontece dentro de nós. Depois ela se manifesta de uma forma física. Mas toda transformação do nosso ambiente, do nosso lar, da nossa família, do nosso convívio com a sociedade, tudo se movimenta interiormente. E quando você se movimenta interiormente, surte um efeito no mundo físico. Mas tudo na nossa vida, os códigos espirituais da nossa vida, não está lá fora, está dentro de nós. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. E uma das coisas para começar a mexer com o reino de Deus, que já está dentro de nós, é você começar a agir com gratidão, você começar a entender a gratidão. A gratidão é o quê? A gratidão é um sentimento. Nós somos feitos de sentimento, de emoções. Às vezes, no momento, nós estamos irados. Nós somos feitos de pensamentos. Isso tudo está dentro de nós. Os pensamentos estão dentro de nós. As emoções estão dentro de nós. Então, o Senhor, Ele nos fez tão assim, um ser humano tão perfeito, mas muitas das vezes nós não sabemos colocar em funcionamento esse ser humano que Deus criou. Muitas das vezes nós queremos ficar conhecendo a Deus, queremos ter conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, mas nós não conhecemos a imagem e semelhança de Deus. Se nós conhecêssemos a nós mesmos e nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, diz o Senhor. Então o que acontece? Muitas das vezes nós fica querendo entender a Deus, a grandeza, os mistérios, e nós não entendemos como nós funcionamos, como nós
como nós mesmos trabalhamos, como nós mesmos se movimentamos, porque o reino de Deus está dentro de nós temos que voltar então para dentro de nós. Eu comparo o homem, o ser humano, como uma máquina. É a mesma coisa de você ter uma máquina poderosa, um avião, um carro de última geração, que pode te levar a vários lugares, que pode ser um benefício para a sua vida, mas se você não souber dirigir aquele carro, se você não souber conduzir aquele carro ou aquele avião, ele não vai servir de nada para você, pelo contrário, ele vai ser um peso na sua vida. Imagina você ter um carro, você tem que ser responsável por ele, ele não funciona. Você tem que carregar, levar. Imagina um avião, então. Então, o que era para ser uma grande bênção, um grande resultado na sua vida, passa a ser um grande problema. E a vida de muitas pessoas, de muito ser humano, nos dias de hoje, também está dessa forma. Por que está dessa forma? Porque muitas das vezes ela não conhece a si mesma, ela não conhece a máquina que ela é, ela não conhece a potência que Deus já fez ela para essa potência. Então, quando Jesus ele diz que o reino de Deus não viria de uma forma exterior, mas que o reino de Deus estava dentro de nós, ele não estava falando para um cristão, ele estava falando para um fariseu, estava falando para uma pessoa, vamos dizer, estranha, mas que também tinha o reino de Deus dentro dela. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós precisamos aprender a como se movimentar os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele diz para que nós possamos e provamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário a renovação do nosso entendimento. O que é renovar o nosso entendimento? Fazer um reset no nosso entendimento, apagar tudo aquilo que foi construído de errado, que está se tornando na nossa vida, e começar a colocar algo novo, começar a transformar. Nós somos transformados não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então o apóstolo Paulo ele fala, é necessário a transformação do vosso entendimento. Você precisa mudar a mente. Jesus falava muito sobre arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é você mudar de caminho, mudar de direção. E isso se arrepender muitas das vezes é dentro de nós também, porque o reino de Deus é dentro de nós. Então, meu querido, minha querida, tem tanta gente que sofre porque não sabe lidar com as suas emoções. Tem gente que entra em depressão por causa de um conflito interno. Não é um conflito externo, não é uma situação que levou ela à depressão, não, mas é um conflito interno. Quando nós começamos a pensar, por exemplo, no patrão, vamos supor, você começa a pensar, o meu patrão não me trata bem. Automaticamente, você vai começar a se sentir mal. Então já tem um pensamento agindo dentro de você e agora tem um sentimento agindo mal dentro de você. Vai passar pouco prazo, aquilo vai aumentar. E você vai falar, mas aqui também nessa empresa ninguém gosta de mim. Não tem espaço para mim prosperar. E você vai começar a criar uma multidão de problemas dentro de você. Você vai começar a criar uma multidão de problemas no seu interno. E de repente você já quer soltar os cachorros em alguém, você já não está feliz com mais nada, você já entrou num estado que não foi o diabo que te colocou, que não foi Deus, que não foi a pessoa, que não foi nada, mas simplesmente você não sabe administrar suas emoções. Simplesmente você não sabe administrar o que já está dentro de você. Porque quando você tem um pensamento e você tem um sentimento, você está se tornando um com aquilo. Você está entrando na frequência daquilo.
E muitas das vezes você entra em frequência de depressão, de pensamento negativo, de tantos pensamentos errôneos, que você começa a entrar nessa frequência e você começa a viver isso. E você vai dizer, eu não estou entendendo por que eu estou vivendo isso, mas foi você, o reino de Deus está dentro de você. E quando você começa a usar suas emoções, os seus sentimentos, quando você começa a usar os códigos espirituais bons que tem dentro de você, que Deus já colocou dentro de você, um dos códigos espirituais que nós estamos falando nesses dias é a gratidão, o amor. Você começa a se sentir grato, você começa a ter um pensamento de gratidão, você começa a se sentir grato. E o sentimento de gratidão te leva à realeza, te leva a um estado de conquista, te leva a um estado de realização, de plenitude em Deus. Você começa, a pessoa que é grata, ela começa a entender que ela não tem necessidade de nada, que ela não precisa de nada, que ela é cheia de amor, que ela é uma pessoa próspera, que ela é uma pessoa realizada, que ela é uma pessoa feliz. E ela começa a entrar nessa frequência e ela se torna essa pessoa feliz. Mas o que muitas das vezes nós fazemos é que nós tenhamos um conflito dentro de nós. E esse conflito, essa disputa que nós temos dentro de nós, todos nós temos um conflito dentro de nós, um relacionamento, parece que dentro de nós. Você acha, os meus pensamentos, você pensa, às vezes você pensa, o seu pensamento responde o que você pensou, parece que tem duas pessoas dentro de você, mas essa pessoa que você se relaciona dentro de você, ela te leva a ser uma pessoa feliz, ela te leva a ser uma pessoa construtiva, ela é sua amiga, ela é sua companheira, ela te ama, ou ela está sempre te criticando, ou ela está sempre te jogando para baixo, ou esse relacionamento que você tem interno com você mesmo só te joga para crítica, só te critica, ou só te tira sua autoestima, ou esse relacionamento que você tem com você dentro de você, ele aumenta a sua autoestima. Porque o que nós precisamos aprender nos dias de hoje, às vezes, é nos relacionar conosco mesmo. É nós termos o prazer de estar conosco mesmo. É nós termos o prazer de se fechar num quarto, que Jesus disse, entra, fecha a porta do teu quarto, fala com o Pai em secreto e Ele em secreto te recompensará. É você ter esse relacionamento, às vezes, com você mesmo. Porque o reino de Deus, aonde está o Pai, aonde você vai falar com o Pai, é dentro de você, não é fora. Não é você gritando no monte que Ele vai ouvir dos céus, não. O monte, você sobe no monte porque é um lugar isolado, é um lugar aonde você se coloca num lugar alto. E você começa a se sentir alto, você começa a se sentir bem, e você se torna o que você está sentindo. Então, meu querido, minha querida, você precisa entender que a maioria dos seus problemas não está lá fora. A maioria dos seus problemas está dentro de você, mas também a maioria, todas as soluções dos seus problemas não está lá fora, mas está dentro de você. Então, meu querido, minha querida, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Para que você tire um tempo nesses dias de Yom Kippur. Eu tenho falado muito sobre o sabate. Por que Deus tirou o sabate? Por que Deus fez o sábado? Justamente para isso, para a gente colocar nossas emoções, para a gente colocar a nossa casa em ordem, para a gente ter momento de parar, de descansar, de observar nós mesmos, de nos concentrar, nós administrarmos nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, meu querido, minha querida, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere e que o reino de Deus comece a se mover de uma forma para trazer vida e vida com abundância ao seu corpo físico, espiritual e saúde. Que Deus te abençoe e te prospere grandiosamente em nome de Jesus. Fica na paz, um grande abraço. Deus te abençoe.